Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, professor Givan na área, para mais uma aula de qualificação profissional, meus amados alunos. Vamos focar, meu querido Júnior. O que nós vamos ver hoje? Qual é o nosso roteiro da aula, professor Givan? A aula! Vamos lá, meu querido, em homenagem ao nosso querido e maravilhoso. A gente tem que homenagear pessoas quando estão vivas, certo? Então, Marciano, grande mestre. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos contextualizar a gestão da qualidade, disseminar conhecimento sobre os modelos da gestão. A gente vai falar de definição de qualidade, definição, certo? A gente vai trabalhar essa definição da qualidade, que é muito importante. O uso dessas tecnologias na gestão da qualidade, ferramentas da qualidade, de maneira bem sucinta, tá? E atividade de aprendizagem. A gente vai ver todos esses assuntos, meus amados alunos. O uso de tecnologias na gestão da qualidade, professor. Conseguir manter o padrão de excelência dentro das empresas, gente, não é uma tarefa muito fácil para os gestores e colaboradores. Por isso, é preciso usar diversas ferramentas de gestão para atingir esses resultados, professor Givan. De que forma eu posso atingir estes resultados, professor? E usando as ferramentas, fazendo análises, precisam existir uma teoria, certo? Essas teorias, elas são de suma importância dentro das instituições, seja ela pública, seja ela privada. Nós temos que buscar sempre a gestão da qualidade, meus amados alunos. Sempre a gestão da qualidade. Tranquilo? Tranquilo? Há alguma dúvida? Alguma dúvida em relação ao que eu estou colocando aqui para vocês conseguirem entender a importância, certo, deste assunto. Então, gente, cada negócio ou cada etapa exige uma avaliação diferente. A gente tem que conhecer ferramentas de gestão, escolher a mais adequada para a empresa, meus amados alunos. A gente tem que escolher a mais adequada, certo? Para as empresas de forma bem sucinta. Ok, meus amados alunos? Isso é de suma importância, meus amados alunos, de suma importância para dentro das organizações. Ok? Tranquilo? Então, vamos para, depois dessa introdução, vamos saber o que são essas ferramentas de gestão. Gente, empresas que investem em sistema de gestão têm um compromisso de promover melhorias continuamente, para que o negócio seja sustentável ao longo do tempo. Gerar valor para quem? Para os consumidores, clientes, por meio de produtos e serviços. Portanto, a empresa pode se valer em diversas ferramentas de gestão, que elas vão proporcionar um diferencial competitivo. Hoje, um diferencial competitivo dentro da empresa é a questão da qualidade, atingir melhores resultados. Vamos conhecer algumas destas ferramentas. De maneira sucinta, depois eu vou trabalhar com vocês os principais gurus da gestão da qualidade. Então, a primeira ferramenta que eu já trabalhei com vocês, que está dentro da gestão de processos, o fluxograma está dentro da gestão de processos, certo? Dentro da gestão de processos. Lembrando que o fluxograma, certo? Ele apenas aponta o caminho das atividades, certo? O caminho das atividades, de uma maneira bem simplória, tá, meus queridos? De uma maneira bem simplória de cada etapa. Então, o fluxograma, meus amados, é uma ferramenta fundamental para a definição dos processos. E como eles devem ocorrer, professor? Por meio de figuras geométricas, com setas indicativas, tem a representação gráfica das etapas do projeto e a sua sequência ela vai permitir que seja compreendido com mais facilidade. Esse método ajuda a definir as áreas responsáveis
por etapa, como cada uma deve ocorrer, sem que nada seja deixado de lado e nem entregue fora dos prazos. Desta forma, evita-se que ocorra desvios e a execução errada do produto podendo ser utilizado por qualquer empresa. Então, vejamos, depois que nós observamos o fluxograma, nós temos aí o Ishikawa. Lembra que Ishikawa, Dame e Joseph Duran foram no Japão, esses japoneses foram os precursores a estes pontos de suma importância. Vocês lembram disso? Que eu sempre falo para vocês, dentro destes processos, muito importante, esses contextos, meus amados alunos, estes contextos, eles são de suma, hiper, mega importância dentro das instituições, certo? Dentro das instituições de uma maneira bem simples, né? De uma maneira bem simples, para que a gente possa entender estes assuntos. Então, Ishikawa, o que é esse diagrama de Ishikawa, meus amados alunos? O diagrama de Ishikawa também é conhecido como espinha de peixe. Olha só, parece uma espinha de peixe, né, gente? É uma ferramenta que ajuda as pessoas a identificar possíveis causas dos problemas. Então, nós podemos ter 6 causas que podem trazer um problema, certo? Um efeito enorme, que envolve a mão de obra, envolve material, envolve método, envolve meio ambiente, envolve medida, envolve máquina. Então, nós temos isso. A principal função do diagrama de Ishikawa, gente, que vai servir para analisar os processos em diferentes perspectivas, relacionado por causa dos potenciais em um determinado cenário, certo? O diagrama de Ishikawa, ela tem esses pontos importantes dentro das instituições. Então, o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta, certo, de qualidade, certo, que é muito útil, Ela traz esse método, ela encontra as causas dos principais problemas, elas ajudam a gente a entender. O diagrama de Ishikawa é constituído por esses tópicos: mão de obra, material, método, máquina, medida e meio ambiente. São 6 M's, ou 6 tópicos, certo? E cada um deles tem um significado importante para dentro da distribuição. O que seria esse método, professor? Analisar o método, gente, a equipe precisa elencar todas as causas em potenciais que se relacionam à forma de trabalho, ou seja, quais são as técnicas que estão sendo utilizadas por essa equipe, quais as regras estipuladas para realizar os processos, como determinada profissão conduz a sua etapa no processo, todas as causas relacionadas à forma que os processos são conduzidos devem constar neste momento de discussão. A medida, professor, quando o assunto é medida, estamos falando de forma como nós analisamos os resultados a fim e ao longo do processo. Se usarmos dados incorretos, professor, podemos estar fazendo análises incorretas. Se não dominarmos as ferramentas que computam os resultados e os dados, podemos ter problemas também. Então, a gente tem que certificar, questionar as causas relacionadas à forma como você vai mensurar, impactar. A máquina, gente. A máquina, ela precisa dar atenção a todas as ferramentas utilizadas pela equipe, ou seja, a questão da máquina, programas desatualizados, servidores com mau funcionamento. Sempre alguma máquina estiver atrapalhando os processos, é preciso dar atenção e nessa etapa, analisar a causa e o efeito. Aí nós temos o outro M, que é chamado meio ambiente. A ideia é que as equipes dêem atenção especial a tudo que está no entorno da produção, que pode afetar o efeito analisado. Por exemplo, quando há muita chuva, por exemplo, pedreiros podem atrasar as obras da construção. Ou quando a economia vai mal, por outro lado, é possível que produtos supérfluos comecem a vender menos. Em outro ponto, o meio ambiente também pode estar relacionado à relação das pessoas dentro das empresas,
As pessoas se sentem confortáveis por exercer essas funções, as pessoas estão felizes, elas estão adoentadas psicologicamente. Tudo isso na ponta da língua, ao fazermos uma análise sobre o meio ambiente, é um diagrama de Ishikawa. E temos o material, que é um processo, quando pensamos em material, estamos nos referindo a insumos utilizados durante processos que podem ter papel importante para gerar o efeito analisado. Por exemplo, se uma fábrica de móveis usa material ruim, por exemplo, sua mesa, armário serão de má qualidade e vão vender menos. Se os doces de uma confeitaria são feitos de chocolate de má qualidade, com certeza as empresas serão menos contratadas para as festas. Então, se a gente reparar nos materiais utilizados na sua produção, no seu serviço, nos seus processos, eles podem ser a causa do faturamento, certo? Então, tem uma mão de obra, professor. Por fim, chegamos à análise da mão de obra, que é a última análise, que é identificar quais as causas relacionadas às habilidades da equipe, a forma como a equipe é alocada, alguns casos a falta de equipe, porque por ser que as faltas mais faltem, né, operários na linha de montagem de um carro, pode ser que o líder mais analítico esteja tocando uma equipe de vendas, pode haver momentos que o profissional precisa adquirir alguns conhecimentos. Em todos esses casos, a análise da mão de obra precisa ser feita, considerada dentro do diagrama de Ishikawa. Então, quando eu vou utilizar esse diagrama, pessoal, que vocês estão vendo aí, sempre que houver problemas no processo de um projeto, é possível estabelecer uma discussão baseada no diagrama de espinha de peixe. Não é preciso, gente, atrelar o método a um processo industrial. É possível também um projeto pessoal, uma meta de sua empresa, turma de alunos. Basta encontrar um problema e buscar analisar os 4 M's para procurar as principais causas, certo? As principais causas. Então, Korau Ishikawa, em 1943, ele desenvolveu em 1943 Kaoru Ishikawa, que é um japonês, ele desenvolveu esses principais diagramas. Então, conhecido também como espinho de peixe ou diagrama de causa e efeito, essa ferramenta visa identificar a maior eficiência que está ocasionando o problema e qual a melhor condição para agir sobre ele. Apesar de poder ser utilizado em qualquer segmento, ele é mais comum nas indústrias. É uma das mais importantes ferramentas de gestão existentes hoje na atualidade. Na estrutura, os possíveis causas de um problema são divididos em 6 M's. Como eu havia falado para vocês, expliquei cada um: método, matéria-prima, mão de obra, máquina, medida e meio ambiente. Sendo que cada uma delas pode derivar várias raízes, fazendo que esse levantamento de forma segmentada fica mais fácil identificar as causas. Então, professor, a criação do diagrama pode ser realizada através da montagem de um modelo de planilha e de um gráfico para que identifique e resolva os problemas guardando todas as referências futuras. Então, professor, como é que eu vou elaborar? Vamos a algum passo. Sem usar palavras vagas e abstratas, aponte o diagrama, o problema a ser analisado, as informações de forma mais completa possível. Junto à equipe que pode ajudar a montar o diagrama, informando dados pertinentes ao problema específico no intuito de iniciar uma sessão de brainstorm, uma tempestade de ideias, colocando as informações de maneira ordenada, resumida, detectando que forem dispensáveis no processo. Você vai desenhar o diagrama tendo como base os componentes referente aos 6 M's já mencionados, gente. Você vai fazer um desenho. Então, de forma bem simplória, aí é dessa forma que a gente tem que utilizar. Então, gente, o padrão de diagrama é composto por cabeçalho, tem que ter título, os autores, a data, o efeito contendo indicador de qualidade e o problema a ser investigado geralmente do lado direito da falha. O eixo central é uma flecha horizontal apontando para o efeito, ocupando o centro da folha. Categoria indica o conjunto de fatores de maior relevância que tem relação com efeito. Devem partir do eixo central e ser inclinados. Causa, professor,
descrita de forma categorizada para analisar-se a possível influência que exerce sobre um efeito. São as flechas que são desenhadas em forma de linhas horizontais apontando a categoria. E pode haver a subcausa, o potencial que vai desencadear a causa. Ok, meus amores? Então tá aí, pontos importantes. Depois nós temos o ciclo PDCA. Isso aqui é um ciclo, tá? O ciclo PDCA ele é dividido em Plan, Do, Check, Act. Ele é um ciclo. Ele é um ciclo. Ele tem um início, meio e não tem fim. Ele é um ciclo. Ele, quando acaba um processo, inicia outro. Acaba um processo, inicia outro. Acaba um processo. Também você tem que descobrir a problematização. Problema. Problema. Tá? Olha só. E você tem que descobrir os problemas. Tá aí, problema. Qual o meu problema, professor? Que tipo de problema que existem dentro das organizações, professor? Então, vejam só. Então, nós temos que ter esses pontos importantes para dentro das organizações. Certo, meus amores? São pontos importantes. Conseguiram compreender, meus amores, o que seria o ciclo PDCA? Primeira coisa dentro do ciclo PDCA é você identificar quais são os principais problemas, certo? Os principais problemas dentro dessa organização. Depois que vocês fizerem as análises desses problemas, aí eu consigo, professor Gilvan, de uma forma bem sucinta, eu consigo, de forma bem sucinta, né, encontrar de forma sucinta essas questões, certo? De forma bem interessante, certo? Então, meus queridos, conseguiram compreender o que seria pontos importantes dentro dessas organizações de forma bem simples, para que vocês consigam compreender, entender essas questões de suma, hiper, mega importância dentro das organizações. Então, vamos destrinchar o ciclo PDCA. É uma ferramenta bastante conhecida, utilizada em muitas empresas, é o PDCA, pois ela vai se adaptar a qualquer segmento de trabalho, ela ajuda a elaboração de execução, acompanhamento, melhoria de um projeto, ela apoia em 4 pilares básicos, quais apoia-se, do quais a ferramenta cíclica, que não tem fim, como eu falei para vocês, uma vez que está sempre buscando o aprimoramento. O que significa pleno, planejamento? Definir o que será feito e quais suas metas. Definir o que será feito e quais são suas metas. O que significa do? Executar. Colocar o planejamento em ação. O que significa verificar? Check. Analisar os dados, os resultados obtidos. O que significa act? Avaliar os resultados. Identificar pontos de melhoria e as ações corretivas, professor. E as ações corretivas. Então, a gente precisa definir o que será feito e quais suas metas. Então, a gente define, minha meta é isso. Minha meta é aumentar em 10%. É algo que tem que ser mensurável. Algo que tem que ser algo mensurável. Certo? Se você conseguir mensurar, você consegue compreender o que eu estou colocando aqui para vocês de forma bem sucinta, certo? De forma bem sucinta. Eu estou colocando aqui para vocês conseguirem entender e compreender, certo, meus amores? De forma bem sucinta. Há alguma dúvida do que eu estou falando? Certo? Dúvidas
elas vão existir sim no decorrer do processo de aprendizado. Vão surgir. Só que nós conseguimos compreender e entender esses aspectos que pode ser voltado aqui para definir quais são as metas, qual o planejamento, como analisar os dados, os resultados, avaliar os resultados, identificar os pontos de melhoria, as ações corretivas possíveis, certo? Para que a gente possa compreender o que seria a ferramenta de gestão chamada ciclo PDCA. Então vamos destrinchar aqui o que é o Plan. Independente de qualquer que seja a metodologia ou boas práticas que estejam sendo seguidas, o planejamento sempre deve anteceder, acontecer antes da execução. Entretanto, o grande diferencial do PCA trata-se de um ciclo contínuo. Assim que prevê um planejamento na fase inicial de um projeto, uma demanda, o planejamento também está presente quando for identificado qualquer falha de processo, visando analisar um cenário antes de surgir e efetuar intervenções. Então, nós temos, depois do plan, nós temos do, executar, que é a base do planejamento. As variáveis possíveis, as consequências possíveis. Isso vai proporcionar a tranquilidade necessária para a execução, ainda que anteriormente todo o contexto foi estudado em detalhes até a intervenção em questão ter sido proposto. Essa etapa, gente, faz o modelo PDCA uma ação muito consistente, nada arbitrária e impulsiva. Então, mas a verdade é que mesmo que tenha sido criteriosamente planejado, isso não garante sucesso das ações. Daí uma ação, gente, checar, que corresponde ao monitoramento de ação, com o objetivo de averiguar a sua qualidade. Por meio desse monitoramento, que se conclui que se os resultados forem ou não forem lançados. Conseguiram compreender, meus queridos? São pontos de extrema importância dentro das organizações. Extrema importância. Então, nós temos aí cheque, que é a verificação. A verificação. Então, professor, o ACT. Por último, agir corresponde à postura proativa de manter sempre atento às necessidades de mudança, sejam elas corretivas ou preventivas. O intuito consiste em aprimorar cada vez mais os processos, qualquer que seja a demanda, iniciar o ciclo novamente, planejando, fazendo, checando, agindo. Aí, quando a gente faz o planejamento, o plano de ação, isso aqui eu chamo-se de plano de ação. A gente pode utilizar dentro do plano de ação o 5W2H. O que significa, professor? Significa o que fazer, por que fazer, quem vai fazer, quanto vai custar, como, quando, onde. Então, o 5W2H é o plano de ação envolvido dentro do plan. O plan, lá no plan, você tem um plano de ação lá no plan. Para você poder executar, meus queridos. Como é que tu vai executar algo? Como é que tu vai executar algo se tu não tem o plan? Tem que ter. Para executar algo, precisaria do plan. Conseguiram compreender? Sem um plan, eu não tenho como. Sem um plan, eu não tenho como executar algo, meus amores. Sem um plan. Conseguiram compreender o que significa esse plan na percepção que eu estou colocando aqui para vocês? Então, esse plan, ele é de suma hiper, mega importância para dentro das instituições. Certo, meus amados alunos? Dentro das instituições. Então, nós precisaríamos entender, compreender, fechar, né, esses assuntos de forma que a gente possa entender, compreender e fazer com que essas instituições, seja pública ou privada, a gente consiga, né, chegar a um determinado objetivo. Tranquilo?
Tranquilo, meus queridos alunos? Nós temos que entender, compreender essas questões para que a gente possa entrar nessas questões. Ok, meus amados alunos? Então, estou mostrando aí para vocês essas questões que são de suma importância para dentro das instituições. Então, a sigla 5W2H é esquisita para aqueles que não conhecem, mas ela representa um checklist de ações que devem ser desenvolvidas em um projeto, sendo bastante utilizada para realizar controle e execução de atividades do projeto, possibilitando a economia de tempo e recursos. A ferramenta ela representa uma metodologia tomada por 7 perguntas essenciais, que devem ser respondidas. Essas respectivas respostas, você terá a relação das atividades a serem cumpridas para que as execuções do projeto ocorram de forma mais clara e eficiente. Certo? Então, vamos lá. O que será feito? Quais as etapas devem ser percorridas? É o what, when. Por que será feito? O que justifica essa ação? Tá? Por isso que é chamado de 5W. Ó. Tem uns W que é a pergunta. Onde será feito? Em que local? Por exemplo, quando eu era coordenador, eu fazia essas perguntas. Eu dizia assim, rapaz, o que será feito para aumentar as vendas em 10 a 15%? Aí a pessoa pergunta, mas por que será feito? Ora, para aumentar as vendas. A gente precisa aumentar as vendas. Por que será feito? Aumentar as vendas. O que será feito? Campanhas publicitárias. Onde? Nas principais vias públicas de Teresina. Quem fará? O Chuvan. Quando? No período do dia 5 ao dia 12. Por quem? Junto com a equipe de vendas. Como será feito? Através de abordagens, propagandas no Ronda do Povão, alguma coisa do tipo. Tem que colocar. Quanto vai custar? Vai custar em torno de R$ 1.500. Ou 0 custos, entendeu? Que às vezes tu faz um projeto, às vezes não tem custos operacionais. Certo? Às vezes não tem custos. Então, meus queridos alunos, às vezes acontece. Às vezes acontece. As empresas não têm custos no desenvolvimento dessa situação. Certo? Que eu estou colocando aí para vocês entenderem. Deu para entender, compreender, como eu estou dizendo? Ou não, meus amores? São pontos cruciais, certo? São pontos cruciais para que a gente possa entender estes aspectos. Deu para entender? Há alguma dúvida para que a gente possa entender o que seria o 5W2H? Gente, o 5W2H pode ser utilizado em qualquer setor, seja ele público ou privado, até na vida pessoal de vocês, tá? Ele pode ser utilizado. Então, é uma técnica, é uma ferramenta de suma hiper mega importância, onde se vocês colocarem para aprender, vocês não vão ter dificuldade de maneira alguma de entender este assunto e até aplicar esses assuntos dentro das instituições dos quais vocês farão ou fazem parte, certo? A gente tem que ter essa visão ampla, tá? Essa visão ampla dos negócios, certo? Que é de suma importância. Ok, meus queridos e amados alunos? Conseguiram compreender, entender, para que a gente possa mostrar aqui a importância desses contextos? Então vamos lá, professor. 5W2H. Respondendo a 7 perguntas, a sua empresa terá condições de executar as atividades dentro do que é esperado. Sua aplicação resume-se em um simples respostas que permite a clareza
para que todos os envolvidos solucionem as principais dúvidas, saibam exatamente o que fazer e como e quando fazer, certo? Depois do 5W2H, nós temos os 5 S's, que é outra metodologia, certo? Importante, que é limpeza, saúde, autodisciplina, utilização e ordenação, que é Seikitsu, Siksuk, Sheiri, Seiton, Seison. Tudo japonês, tá? Tudo japonês. É importante, ó. Autodisciplina, utilização, ordenação, limpeza, saúde, repito, autodisciplina, limpeza, utilização e ordenação. É o chamado 5S. A origem do método do 5S nasceu no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Outro que nasceu no Japão, na qualidade. Na prática, gente, 5S é uma ferramenta de gestão. É uma filosofia. A sua aplicação no ambiente de trabalho pretende promover a disciplina, a segurança dos processos principais, os princípios. Representa as palavras japonesas seiri, senson, de utilização, seiton, senso de organização, senton, senso de organização, ou seiso, senso de limpeza. Então nós temos o seikitsu, que é o senso de normalização, e o shikitsuki, que é o senso de disciplina. Então o seiri, ou senso de utilização, é o primeiro S. Isso é, o primeiro S, que é o que é realmente necessário, é você descartar, separar e tirar o que é necessário dos desnecessários. Já o senton, que é o senso de organização, traz consigo a palavra organização. Portanto, é hora de colocar tudo em devidos lugares, certo? Ou seja, tudo de forma organizada. Se você tem aquele do seu quarto, que é uma verdadeira zorra, já começa a ter utilização do 5S. No terceiro S é criada a consciência de que a limpeza é responsabilidade de todos, em vez de apenas do encarregado da faxina. Assim, cada colaborador é responsável por manter a limpeza e a organização dos seus itens em sua estação de trabalho, zelando também pela utilização, pela manutenção dos espaços. Então, esse 5S também diz a respeito à aparência pessoal, afirmando que a pessoa deve se apresentar adequadamente, sempre com muita limpeza e arrumação. E o senso de normalização, você deve ter percebido que 3 primeiros princípios têm o intuito de promover uma verdadeira faxina na empresa, mudando a sua percepção, né, junto com diversos públicos, tanto interno como externo. Aí nós chegamos no Seikitsu, senso da normalização, que traz o conceito de normalização, de tornar o cotidiano, a sistemática, os nossos valores, padrões, por seiri, seitões, senso, a chegada da hora de estabelecer rotinas e normas de manter o novo padrão. E nós temos o senso de disciplina, que deve ter percebido os 3 primeiros princípios, promover a verdadeira organização. Agora nós temos aqui o conceito da normalização. Então, gente, os 5 S's é a aplicação de filosofia própria, de processo, tornar mais organizado, mais sistematizado, facilitando, certo? Facilitando as tarefas. De forma que a apresentada metodologia 5S já vem praticada com seu roteiro de aplicação pronto. Uma vez que muitos dos conceitos remetem a uma etapa de implementação do projeto. Mas isso não significa que o trabalho acaba no momento da sua aplicação. Porque se dissermos que lá no início, mais uma ferramenta de gestão, a metodologia 5S é uma filosofia, um método de excelência que é almejado pela empresa. Então, criação da comissão. Destaque alguns funcionários para a comissão de implementação da metodologia. Ofereça capacitação, mostrando eles o importante sistema para a condução de negócio. Lembre que um dos colaboradores serão multiplicadores da ideia, então tem que escolher funcionários para a comissão de maneira correta. Faça avaliação de pontos críticos. A primeira tarefa da comissão é listar os principais problemas da empresa, sempre com base no preceito dessa metodologia, fazendo análise crítica do dia a dia do negócio.
descobrindo os principais pontos que merecem a atenção, certo? Então, tem uma implementação do censo. Os censos devem ser efetivamente implantados um a um, na ordem em que foram apresentados. Você vai perceber naturalmente o censo leva ao próximo, seguindo o roteiro coeso. Neste momento, todos os funcionários precisam estar envolvidos, mas não somente a comissão de implementação. Aí tem as adoções, né? Tem que ser após a implementação de todos os censos. É importante prever as avaliações periódicas, professor, para acompanhar se cada um dos 5 ET continua sendo aplicado. Estabeleça um mecanismo de avaliação que permite que o funcionário faça uma pequena reflexão sobre seus hábitos, certo? E manter a nova cultura padrão do dia a dia. Então, os 5S é importante, meus queridos, ó, importante demais, certo? Muito mesmo. Toda a organização, ela precisa ter uma adoção dessa avaliação dos 5S, principalmente na área da saúde, na área da limpeza, na hora da organização, a hora da autodisciplina, certo? Nós precisamos pensar, meus amados alunos, nessa aplicabilidade. Você pode usar até no seu dia a dia, até dentro de casa, você pode usar essa aplicabilidade dos 5S, não somente para indústrias, tá? A gente pode usar os 5S, a gente pode utilizar o 5W2H, nós podemos utilizar o 5PDCA, nós podemos utilizar o diagrama de Ishikawa, ou conhecido como diagrama de peixe. Então, nós estamos vendo aqui, meus amados alunos, algumas ferramentas. Então, não saia daí, que a gente volta já já com muito mais assunto sobre gestão de qualidade e 5S. Até já!